Beleza, estamos de volta. Vamos lá, para o slide direto. Uma questão do IGP, Rio Grande do Sul, né? Uma questão aí de 2008, já é uma questão antiga, né? 10 anos já. Bom, para o confronto de um fragmento de impressão digital colhida, fragmento colhida. Bom, vamos em frente. Em objeto encontrado em local de crime, há necessidade de que se tenha impressões padrões de autenticidade conhecida. Ok. Usando-se o sistema de Juan Vucetich adotado no Brasil desde 1903, a identificação categórica só seria atingida pelo estudo. Bom, a gente não comentou das minúcias como sendo uma criação de Juan Vucetich, né? Mas o sistema de Juan Vucetich, que tradicionalmente a gente conhece como um sistema de classificação, onde a gente tem os tipos fundamentais, definidos como arco, presilha, vou abreviar aqui, interna, o que mais? Presilha externa, deltas à esquerda do núcleo, né? Vamos forçar para a gente não esquecer, e o verticilo, tá? Então, ele, além de ter criado o sistema de classificação, ele também fazia confronto de impressões digitais, também utilizava minúcias, né, para chegar às suas conclusões, porque ele também era um defensor, né, de que a papiloscopia era algo que deveria ser usado em larga escala, né, ser usado aí nas investigações, nas perícias, né. Então, ele também tratava das minúcias, tá, das impressões. E aí, vamos para os itens. Grupos fundamentais, ou seriam os tipos fundamentais, a gente sabe que não é possível realizar uma identificação categórica, né, com tipos fundamentais. Linhas albopapiloscópicas, já ouviram falar disso aqui? Foi até bom essa questão ter trazido esse termo. Existem essas linhas albopapiloscópicas ou linhas albodactilares, que são as linhas brancas, né, que pertencem às impressões. Se a gente olhar, não são sulcos, né? Mas a gente tem algumas linhas brancas ali que elas são mutáveis, tá legal? Então vou colocar aqui que elas são mutáveis. Elas, em função do tempo, elas vão mudando a sua posição, tá? Então seriam as linhas albodactilares ou linhas albopapiloscópicas. Elas, então, não são cristas nem sulcos, ok? Não são cristas e nem sulcos. Mas são como se fossem falhas ali da epiderme, né, que aquilo vai se modificando com o tempo, tá? Também não são cicatrizes. A letra C também não poderia ser cicatriz, né? Realizar uma identificação categórica com a cicatriz, não. Ele está falando da comparação, né, de duas impressões. Subgrupos também não, mesmo subclassificação não seria possível. Vou botar X aqui, né? Por que eu estou botando... Subgrupos também não, e pontos característicos. Pontos característicos têm por sinônimos, minúcias, né? Minúcias ou pontos de Galton. Por que Galton? Galton foi um dos estudiosos aí da papiloscopia, tá? Um dos grandes nomes aí no desenvolvimento dessa ciência, tá bom? Então, item E é o gabarito dessa questão. Olha só que bacana, essa questão aqui da Polícia Civil de Tocantins, de papiloscopista, de 2014. Ela traz minúcias, né? Então é uma questão que já explorando essa questão das minúcias, né, no exame de confronto. Em uma impressão digital, os pontos característicos, ou minúcias, ou pontos de Galton, encontrados servem de parâmetro para sua classificação ou comparação com outras impressões digitais. A sua classificação já não é tão, né, bom, enfim, não vamos questionar o enunciado também, aí a gente talvez esteja indo um pouco longe demais, né? Mas vamos lá, analise os fragmentos de impressões digitais apresentados a seguir. O que a gente tem aqui nesse primeiro? Vamos lá, os pontos identificados são respectivamente. Esse primeiro pode ser uma extremidade de linha, vocês estão vendo aqui? Não pode, né, ser uma extremidade de linha. Então já vamos cortar aqui esse da letra A. O que mais? Linha cortada poderia ser. Que outra opção a gente tem? Ilha ou ilhota, que é o caso porque a linha cortada ela é maior, ela tem um comprimento maior que esse da primeira figura. Então aqui a gente tem a chamada ilhota. Como sinônimo a gente viu aí no item
ilha. Rompem, certo? Então a gente tem aqui, ó, a gente tem uma minúcia e aqui a gente tem uma outra minúcia, né? Na outra crista, né? Então o que que a gente tem? A gente já excluiu A e B, a gente ficaria com C e D, e aí eu tenho linha cortada ou extremidade de linha, também chamada de, é bom sempre a gente frisar os sinônimos, ponta de linha. Uma das minúcias mais comuns em impressões, né? Ponta de linha. Então não é uma linha cortada também, mas vamos ver as outras minúcias para a gente confirmar que de fato o gabarito é o item D. Linha cortada, a gente tem essa crista aqui, ou linha, né? Que eu vou marcar aqui em vermelho, é esta linha aqui, que ela é grande demais para ser uma ilhota e é pequena demais para ser uma crista, né? Uma crista que vai se interromper. Então, enquanto aqui a gente tem a ponta de linha, na segunda, né? Ponta de linha, nessa terceira a gente tem a chamada linha cortada. Linha cortada. Por último, então já confirmando que o item D está certo, por último a gente tem bifurcação. Vamos comparar? Vamos analisar aqui na nossa minúcia? Então, acompanhando aqui a crista, a gente tem uma crista que se bifurca, né? Ok? Ela se bifurcou aqui. Então, sem dúvida nenhuma, né? Indubitavelmente, a gente tem aí item D como o gabarito dessa questão. Uma questão bem formulada, né? Que não gera dúvidas. O que mais? Assinale alternativo, essa é de Goiás, né? Papiloscopista de Goiás, da Funiverso. É uma banca que eu, sinceramente, não sou muito fã não das questões dessa banca. Acho que eles costumam errar muito e gerar muito recurso. Mas vamos em frente. Assinale alternativa que apresenta a definição dos sinais e dados peculiares de uma pessoa que são utilizados no processo de identificação com o objetivo de individualizá-la com relação aos demais indivíduos. Então, a gente está falando de sinais e dados peculiares de uma pessoa que são utilizados no processo de identificação, certo? Sinais e dados peculiares utilizados no processo de identificação com o objetivo de individualizar com relação aos demais indivíduos. Então, é um processo de identificação, que ele não está falando qual que é, mas é uma prova de papiloscopista. Então, antropometria usava, né, caiu por terra, mas usava as medidas corpóreas, né, para identificação, foi aceito durante muito tempo, mas depois caiu por terra. Albodatilograma, que seria uma linha albodactilar, talvez, né, é uma invenção aí dessa banca. Impressão digital, a gente sabe que, né, enfim, está bem dentro do contexto aí desse concurso. E elementos sinaléticos, né? A gente tem a chamada fotografia sinalética, que é aquela da identificação criminal do indivíduo de frente e de perfil, né? Mas seriam elementos aqui de, né, assinalamento. Enfim, gabarito item C. Não é uma boa questão, né? Enfim, vou parar de criticar a banca. E a gente que eram formulados, mas vamos atacar, né? O croata argentino naturalizado, Juan Vucetich, então ele era croata, se naturalizou argentino e trabalhou na polícia de La Plata, né, na Argentina, tem até um monumento lá em homenagem a ele. Se alguém viajar para a Argentina, pode ir lá conhecer. Lá, se eu não me engano, bom, não sei agora onde é. Criou o sistema de classificação de impressões digitais, conhecido como sistema datiloscópico, que foi adotado oficialmente no Brasil no início do século passado. De acordo com os estudos de Vucetich, é correto afirmar que, vamos lá, item 1. O sistema de Vucetich tinha como trunfo a possibilidade de arquivamento
de um grande número de individuais datiloscópicos. O que seria isso aqui, individuais datiloscópicos? São aquelas fichas, né, de impressões digitais. Está aqui, inclusive, entre parênteses, fichas com impressões digitais dos 10 dedos. Organizado de acordo com as fórmulas oriundas da classificação e subclassificação das impressões digitais de um indivíduo. Correto. Eita, estava muito na extremidade ali. Correto. Então, como é que era isso? Era um arquivo, né, sistema de classificação que permitia uma pesquisa manual. Então, eu tinha um arquivo, imagina um grande arquivo, né, com várias gavetas. Tá? Então, eu tenho várias gavetas aqui nesse arquivo. Para cada uma dessas gavetas, eu tenho uma determinada fórmula datiloscópica. Então, imagina que nessa primeira é tudo 1. Ou seja, arco, né, polegar, 1 na mão direita, e embaixo, mesma coisa. Na 2, eu tenho aqui uma presilha interna, 1, e aqui embaixo arco, e assim por diante, né? Até chegar aqui no último, que seria o verticilo, 4, 4, 4, 4, mesma coisa embaixo, verticilo 4, 4, 4. Então, cada gavetinha eu tenho uma fórmula, e aí se eu for identificar uma pessoa e fizer a classificação daquela fórmula datiloscópica, eu posso ir naquela gavetinha, referente à mesma fórmula da pessoa, né? Vou naquela gavetinha e analiso uma por uma até tentar descobrir quem é aquela pessoa. Isso daqui era usado, então, nas pesquisas chamadas manuais. Tá? Pesquisa manual. Antes do sistema AFES. O sistema AFES veio para resolver. Imagina o grande problema e a dificuldade que era isso. Às vezes demorava muitos dias, né, para você conseguir, principalmente se a gaveta fosse muito cheia, né, tivesse muitos indivíduos com aquela mesma fórmula, isso era bem complicado. Mas correto, item 1. Item 2. Os tipos fundamentais da classificação do sistema datiloscópico de Vucetich são 1. Arco. 2. Presilha. 3. Turbilhão. E aí, a gente falou em turbilhão? Alguém já ouviu falar em turbilhão? Parece até uma brincadeira, né? Dá vontade de rir quando a gente vê algo assim. 3. A partir da determinação dos sistemas de linhas, limitados pelas linhas diretrizes, a classificação de uma impressão digital, datilograma, no sistema Vucetich leva em consideração a existência ou ausência de figuras conhecidas como delta. Lembram do delta? Como era importante para a gente estabelecer presilha interna, externa, o verticilo, que tem 2 deltas, e a ausência do delta, que é o arco. Então, fundamental o delta. Sua localização e a trajetória das linhas no campo digital. Correto, o item 3. E 4, pontos característicos são caracteres individualizadores, também conhecidos como minúcias ou particularidades morfológicas. Então, pontos característicos são caracteres individualizadores, minúcias, a gente comentou, pontos de Galton, pontos característicos, particularidades morfológicas, ou seja, particularidades da forma, né? Morfológica da forma. Então, mais um sinônimo aí que a gente encontrou, né? As bancas gostam muito de inventar sinônimos para os termos técnicos. Que encontramos em uma impressão digital, beleza. A bifurcação e a ponta de linha são alguns exemplos de pontos característicos, beleza. O conjunto desses pontos característicos não é relevante, ele ainda colocou em negrito aqui, não é relevante em consideração em uma comparação entre duas impressões, né? Ainda, bom, ficou esquisitaço, né? Mas não é relevante para uma comparação entre duas impressões? Não, cara, os pontos característicos são fundamentais. Eu preciso chegar nos detalhes de nível 2, que são exatamente esses caras aí. Erradíssimo, item 4. Então, a gente só tem como verdadeiro 1 e 3. Então, como é que a gente está aqui? As assertivas 1 e 3 estão corretas. Item D é a única possibilidade que a gente tem nessa questão aí, tá bom? Voltando, então, começando agora a aula 12, que é a nossa última aula, a gente vai tratar do sistema AFES, que é essa grande ferramenta, né, que revolucionou demais a área da papiloscopia mundialmente. Não vamos perder tempo, vamos embora enfrentar aí o sistema AFES, tá? Bom, o desenvolvimento dele começou na década de 60, quando países como Estados Unidos, Reino Unido, Japão e França começaram a perceber que era possível utilizar a tecnologia da computação, certo?
perceberam que a gente poderia usar a tecnologia da computação para pesquisas de impressões digitais. Obviamente, pesquisas de impressões. Obviamente estava todo mundo muito preocupado com aquele sistema manual, né, de você abrir a gavetinha, procurar a fórmula datiloscópica e ir de uma por uma, comparando, e aquilo demorava muito, os bancos iam crescendo, né, bancos já tamanhos de milhões e milhões, então aquilo estava se tornando praticamente inviável. E aí esses países começaram iniciativas de pesquisa aí na área de tecnologia, né, e de associar a computação às impressões digitais. No início da década de 80, né, em São Francisco, é que a gente teve a criação da Crime Scene Investigation Unit. Então aqui foi criado em na década de 80, né, mais especificamente eu não sei exatamente o ano, mas foi nessa década, lá em São Francisco se criou isso para quê? Já tinha alguns sistemas em desenvolvimento, eles eram usados em caráter experimental ainda, mas aqui resolveu, de fato, vamos começar a aplicar em crimes de verdade esses sistemas. E mais, a gente vai comprar um grande sistema em que seja possível fazer as pesquisas de impressões latentes, tá? Com isso, com a implantação dessa unidade aí de investigação de cena de crime, se aumentou em 10 vezes os resultados para pesquisas de impressões digitais. Com relação ao que se tinha antes, foi aumentado em 10 vezes. E a resolução de grandes casos de repercussão pôde ser obtida dentro de poucas horas, né? O sistema funcionava muito bem. Então, é claro que a capacidade de processamento daquela época era muito mais lenta do que a gente tem hoje. Mas, em alguns casos, foram resolvidos muito mais rápido do que era o sistema de classificação. Isso teve uma repercussão tão forte, né, lá em São Francisco e nos Estados Unidos, que a gente observa esse gráfico aqui sobre roubos, né? Tá, roubos. O início do sistema AFIS, lá foi... então tá aqui, no início de 1984, eu tinha falado da década de 80, mas foi em 1984. Então começou o ano, entrou o sistema AFIS, começou a funcionar, e a gente observou que houve uma queda, né, no número de roubos, né, uma queda muito significativa. Isso gerou uma grande repercussão nos Estados Unidos inteiro na década de 80. Todo mundo começou a falar em AFIS, né, e aquilo era revolucionário, que resolvia os crimes, as pessoas estavam sendo presas com base nessas pesquisas, e aquilo estava reduzindo a criminalidade, né, no Estado. E foi uma revolução. Então, no fim representou o fim das pesquisas manuais, ou seja, o fim daqueles arquivos de papel que acumulavam mofo, que eram extremamente dificultosos ali de trabalhar, né? Os bancos de dados passaram a ser digitalizados, né? A gente passou a usar o computador para analisar as impressões digitais. E os hits, né? Um hit, o que seria um hit? Isso daqui seria um exame de confronto com resultado positivo. Então, vou colocar aqui, exame de confronto. É um termo importante no AFIS, tá? O HIT. Exame de confronto com o resultado positivo. E existe também o chamado no-hit. No-hit, que seria o exame de confronto com resultado negativo. Tá? Então o hit é o positivo e o no hit é o negativo. É um termo antigo já e que se convencionou, né, usar nos sistemas AFIS. E se calculou nesse estado que um hit ele equivaleria, com a resolução de crimes, a justiça americana que é bastante rápida e eficiente, que um hit correspondia a uma prevenção de 100 roubos por ano, tá legal? Prevenção de 100 roubos por ano, e foi exatamente isso que foi observado na sociedade norte-americana, tá? O maior AFIS do mundo é o chamado IAFIS, ou IAFIS, né? Ou IAFIS, que seria o Integrated Automated Identification System, é o do FBI, tá? Então esse sistema IAFIS, né? Ou IAFIS, é o do FBI. Por que ele é tão grande assim? Porque ele integra as bases de dados dos estados norte-americanos e tem mais de 64 milhões de indivíduos.
tá bom? Então é o maior AFIS. Imagina isso, um arquivo manual de 64 milhões de fichas para você procurar aquela fórmula datiloscópica. Eu acho que ia levar meses, né? Talvez anos para você conseguir uma identificação. E com o sistema AFIS a gente consegue hits aí hoje em torno de, dentro de poucas horas, alguns até em poucos minutos, né? Dependendo da quantidade de informação que você tenha, da capacidade de processamento, isso pode ser bem rápido. A gente tem a padronização e certificação hoje disso, só no ambiente internacional, não existe nenhum órgão brasileiro que seja padronizador e certificador de sistemas AFIS, ou hoje, mais especificamente falando, a gente tem os sistemas ABIS, que seriam AFIS, a gente não chegou a falar, mas o que seria AFIS? Seria Automated Fingerprint Identification System. Tá? Isso é o que significa AFIS. O ABIS seria Automated Biometric. Qual é a diferença, hein? Biometric Identification System. É a mesma coisa ali depois, tá? Qual a diferença? Fingerprint é impressão digital. Biometric significa impressão digital mais face, mais impressão palmar, mais íris. Então isso aqui seria uma multibiometria, um sistema multibiométrico. É o que a gente tem hoje, tá legal? Hoje as grandes empresas fornecedoras de AFIS já trabalham com sistemas multibiométricos, tá bom? Essas agências internacionais, como o NIST, né, o FBI, elas realizam testes de eficiência e interoperabilidade de sistemas e estabelecem, né, esses padrões e as certificações. Então, esses órgãos, eles acabam dizendo quais são as melhores empresas, né, quais são os sistemas AFIS mais eficientes, né, os que passam nos testes, os que têm as melhores notas. Isso é muito importante para que as instituições policiais possam se equipar com aqueles sistemas que, de fato, venham a resolver os casos. Tá? O sistema AFIS, ele se compõe de 3 estágios. Né? Se a gente falar a grosso modo, a gente tem o primeiro, que é a aquisição de dados, quando eu vou inserir a informação nele, inserir a impressão digital. A extração de minúcias, que é quando ele vai interpretar aquela informação que eu inseri, como que ele vai entender e ler a impressão digital, né, como que o mapa ali daquela impressão digital vai entrar na língua do computador. Isso é a extração de minúcias. E, por último, a tomada de decisão. Ela pode ser feita de maneira automatizada. Isso é muito comum para padrões decadactilares, em que a gente tem as impressões dos 10 dedos, né, muitas minúcias, impressões roladas ali, e aí o computador consegue fazer isso de uma maneira autônoma, chegar a uma conclusão, ele tem ali um parâmetro, e se ele tiver aquele mínimo de características, ele consegue dar um ok e falar isso automaticamente, ou seja, o próprio robô, né, o próprio sistema chega nisso. Agora, quando a gente está falando de impressões latentes, né, que são fragmentos de impressões digitais, né, impressões com poucas informações, é indispensável, vou colocar aqui, ó, vou anotar aqui em cima, para latentes. E aí, entendendo como latente, sem ser tão rigoroso, né, na terminologia, mas entendendo as latentes como as impressões que foram recolhidas em locais de crime, ou melhor, impressões questionadas, né, porque podem ser as de cadáveres também. Fragmentos, né, vou colocar aqui, porque são menores. Nesses casos aqui, em que eu tenho menos informação, é indispensável o especialista. Eu preciso do ser humano para fazer isso aqui. Preciso de alguém que entenda disso, que compreenda, que conheça as minúcias, que seja capaz de definir a identificação com base naquelas características. O sistema, então, possui algoritmos, né, diferentes tipos de algoritmos, e esses algoritmos é que fazem com que ele interprete, né, aquela informação. Então, o algoritmo seria a língua do computador, né, tá? Linguagem, né, melhor dizendo, linguagem do computador.
como que ele vai adquirir a imagem, como que ele vai extrair as minúcias daquela imagem, né? Como que vai se dar o processo de pesquisa dentro do sistema, né? Como que vai ser feita a tomada de decisão. E a gente tem diferentes tipos de pesquisa. A gente tem a pesquisa chamada de 1 para 1, que também pode ser entendida como uma verificação. Por quê? O que seria 1 para 1? Eu tenho aqui a minha questionada, ou o meu padrão DECA, isso é mais comum para DECA, ou para uma impressão rolada, tá? Então eu tenho aqui a minha questionada e eu vou comparar com uma específica. Então eu encontrei o indivíduo, fulano de tal, ele me disse ser fulano de tal. Eu vou comparar a impressão dele com a impressão do banco de dados do fulano de tal, tá? Fulano de tal. Então, bem tranquilo, é isso que acontece nas urnas biométricas, né, do TSE. Você diz quem você é e aí a urna tem esse sisteminha, esse algoritmo que vai comparar se a sua impressão de fato bate com aquela de quem você está dizendo ser, né? Isso é uma verificação 1 para 1. Alguns podem chamar de pesquisa 1 para 1, né? Mas acaba que é uma verificação. A pesquisa mesmo é isso aqui, ó, 1 para N, quando eu tenho uma impressão questionada e eu vou pesquisar dentro de uma base de dados. Base de dados, né? Então esse é o caso. Vou pesquisar uma impressão, imagina, um fragmento de impressão digital em uma base de milhões, né? Imagina essa do IAFES, né? Com mais de 30 milhões ali de padrões, pesquisar isso. Isso é uma pesquisa do tipo 1 para N, tá legal? E aí eu tenho esses outros termos aqui, que seria TP-TP, o que é isso? Seria temprint, ou seja, DECA, temprint, né? Vou escrever aqui para ficar mais fácil. Temprint barra, mesma coisa, temprint. O que é temprint? 10 impressões, né? Tem é 10, então seria os 10 dedos. 10 dedos contra 10 dedos. Então eu peço para o sistema pesquisar os 10 dedos, né? Muita informação, né? Cada um dos dedos tem muitas minúcias, né? Mais de 80 minúcias, imagina. 10 dedos, então eu vou ter mais de 800 minúcias aí para ele comparar. Então esse é um caso, né, de TP-TP em que o sistema consegue dar um retorno automático, né? Agora, LT-TP, o que seria LT? É latente. Tá? Então é latente versus temprint, que seria 10 dedos. 10 dedos a gente convenciona aqui no Brasil chamar de DECA, tá? Ou seja, DECA dactilar, né? A ficha DECA dactilar, ou planilha DECA dactilar. Tá? Então é a latente contra 10 dedos, 1 para N, imagina. Eu estou pesquisando uma latente contra polegares indicadores, médios, anelares e mínimos das duas mãos de um banco de milhões de indivíduos. Essa aqui é uma pesquisa poderosa, tá? Isso daqui resolução de crimes está aqui, ó. Tá? Então isso aqui é realmente onde o sistema tem que ser muito eficiente, nesse parâmetro aqui, tá? TPUL seria a pesquisa de DECA dactilar no banco de impressões latentes. O que seria o L? Unsolved Latent. O que seria isso? Impressões latentes não resolvidas pelo sistema. Eu inseri a latente, ela não encontrou um padrão no banco de dados, fica armazenada lá naquele banco. Quando eu inseri um novo indivíduo no sistema, foi identificado civilmente ou criminalmente, essa DECA dactilar vai ser confrontada contra o banco de impressões latentes não resolvidas, tá legal? E eu posso também pesquisar uma impressão latente, que é questionada, no banco de latentes não resolvidas. E aí eu vou saber que essa latente da ocorrência 1, da ocorrência policial 1, tá? Ela deu positivo, né? Bateu com a da ocorrência número 23. E aí eu consigo relacionar os dois casos. Não sei quem é, mas relaciono os dois crimes, tá legal? Então são essas aí as modalidades que a gente tem de pesquisa do nosso sistema AFES. Vamos conhecer um pouquinho melhor na prática aqui como é que é. A gente tem a nossa impressão revelada aqui de um local de crime, tá legal? Então essa é uma impressão questionada, vou colocar uma interrogação. A gente marca, né, a posição, né, a orientação dessa impressão, apesar de eu não ver
os deltas eu vejo o núcleo, né, o que já sugere ser um verticilo, né, ser um verticilo. E eu vejo que essa impressão, apesar dela ter bastante artefato, aqui ter essas interrupções, essas falhas aqui, né, brancas, né, que a gente está observando, ela ainda tem muitas características e é uma boa impressão para pesquisa. Submeto ela ao sistema, digitalizo a imagem, essa é uma tela, esse é um dos, eu não vou nem falar o fabricante para não fazer propaganda, mas é um dos sistemas, posso escolher em quais dedos eu quero pesquisar, tá? Seleciono aqui um corte da imagem para quê? Para eu evitar tudo aquilo, toda essa parte aqui fora não tem nem crista, então isso aqui não interessa inserir no sistema, eu vou selecionar aqui só o que me interessa. Escolho as regiões da impressão, defino aqui em vermelho uma área que o sistema não deve considerar, ou seja, não é algo confiável. E essas áreas em branco, onde eu marquei as minúcias manualmente, são as áreas confiáveis, as áreas que eu tenho certeza que essas minúcias estão aqui. E aí marco bifurcações e pontas de linha aqui com esses marcadores de cores diferentes, tá? Consegui marcar aqui 20 minúcias. 20 minúcias eu tenho que ter um bom sistema para conseguir trazer um resultado positivo com uma quantidade de 20 minúcias ou inferior, né, a 20, mas é plenamente possível, ainda mais uma impressão como essa, ok? E o sistema AFES, ele retorna uma lista de candidatos. Nesse caso, foi setado para 20 candidatos. Então eu vou ter que olhar, e aí vocês começam a ver a importância que é o especialista, a importância do papiloscopista nesse processo, porque ele vai ter que olhar uma por uma desses candidatos que o sistema trouxe. Observa que aqui ele tem um score. O que seria isso? O placar. A nota que ele dá para as coincidências dessas impressões. Da impressão latente que eu estou inserindo e da impressão no meu banco de dados, no padrão. E eu vou ter que olhar uma por uma para chegar à conclusão. Até eu encontrar ali onde existe a compatibilidade real, né, nesse caso, entre a impressão questionada e a impressão do padrão. Vamos lá. Eu tenho aqui a impressão questionada à esquerda e a impressão do padrão à direita. Esse aqui é um dos candidatos, né? Fui passando um por um, cheguei nesses candidatos. As impressões são parecidas, os detalhes de nível 1 são convergentes. Então a gente tem um fluxo de cristos aqui parecido, deve ser o mesmo tipo fundamental, né? Um verticilo, o núcleo pode ser o mesmo, né? É possível, a gente tem que ter uma certa tolerância aqui nesse caso para os artefatos. O sistema tem algumas ferramentas que relacionam essas minúcias, eu consigo ver quantas minúcias eu tenho, né, quantas cristas eu tenho entre duas minúcias adjacentes, ele faz essa contagem, marca essa relação, é mais ou menos como ele enxerga, né, a impressão no sistema. Aproximo essa imagem e vou olhar as minúcias que eu marquei. Em vermelho está essa minúcia que eu passei o mouse por cima e ela foi marcada em vermelho. E aí eu começo a comparar, assim como a gente fez alguns slides atrás, né, no exame de confronto, eu começo a comparar as posições relativas entre essas minúcias, as cristas que estão entre elas, né, desprezo aquilo que não é relevante desse desenho, né, e vou analisando, encontrando a compatibilidade. Nesse caso, observa aqui embaixo como eu tenho 24 minúcias marcadas na minha impressão latente e eu tenho 108 na impressão padrão. Então, é por isso que o sistema, para impressões padrões, ele consegue trabalhar sozinho. Agora, quando eu tenho poucas minúcias, no caso das latentes, eu preciso, vou escrever mais uma vez, preciso do papiloscopista. Tá? Preciso dele aqui, senão o sistema sozinho, coitado, ele olha para essas marcas aqui, ele não entende nada, ele começa a marcar minúcia onde não existe, ele fica perdido mesmo, tá bom? O veredito dessa comparação, óbvio que eu não vou exigir isso de vocês, acho que não teria nem como a banca exigir, mas o veredito é que elas são iguais, ou seja, é um hit, tá? É um hit. Claro que com a experiência, com o tempo, isso acaba se tornando um processo muito mais fácil e você adquire muito mais confiança. Deu hit, qual que seria a próxima etapa? Depois do processo de comparação e você concluiu, né? Que são a mesma, vem para verificação. Então eu vou precisar de um segundo especialista, de um outro papiloscopista, independentemente, vai fazer o exame para ver se ele chega à mesma conclusão que você. Chegou no hit, aí é laudo. Aí a gente faz o laudo, encaminha para a DP dizendo de quem é aquela impressão, né? Informando os dados aonde ela foi recolhida. Tá
Tá joia? Vamos voltar já já com as questões sobre o sistema AFES e depois a gente já emenda direto num simulado, tá legal? Revendo aí vários conceitos que a gente tratou e finalizando a matéria, beleza? Valeu!